Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo. Eu sou o João Marcos e está começando agora mais um episódio do nosso incrível, espetacular podcast Além das Estrelas. Presente para vocês no Spotify, no YouTube e na Rádio Nesp. Siga a gente no nosso Instagram, @gamate_astronomia, no nosso Facebook, Gamate e Bilce. Comigo hoje temos aqui a Jeane e meu nome é Guilherme. Por favor, galera, vamos se apresentar aí. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Jeane e eu estudo física aqui no IBILCE mesmo. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Guilherme, sou estudante do Bacharelado em Física Biológica do IBILCE e é um enorme prazer estar com vocês hoje. Isso aí, gente. Então, solta a intro aí, editor, e vamos pro nosso episódio. Então, hoje a gente vai estar falando sobre o nosso querido Sistema Solar. O Sistema Solar, a gente já troca uma ideia sobre ele na escola, né? Mas vamos tentar aqui dar uma aprofundada nele, né? Sim, a gente vê só o básico do sistema solar, mas muita gente não sabe que tem muita coisa mais interessante no sistema solar para ser estudado. Exatamente, a gente tem tanta coisa nossa bacana no Sistema Solar. Fazendo pesquisas aqui para falar sobre esse episódio. Nossa, descobri tanta coisa. Mas então, vamos começar pela ordem dos planetas mais próximos ao Sol até o final, né? E fica uma dica, um macetezinho para vocês lembrarem a ordem dos planetas, né? Meu velho tio me jurou ser um netuniano, né? Sendo que aí cada inicial da letra, cada inicial da palavra, a primeira letra ela vai ser o nome do planeta, né? Meu velho tio, né? Mercúrio, Vênus e Terra. Então, um macetezinho bem legal para lembrar a ordem. Sim. Então, só lembrando que no nosso sistema solar a gente tem 8 planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mercúrio mais próximo do Sol e Netuno o mais distante do Sol. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada planeta, né? Começando com o Mercúrio, que é o menor planeta do nosso sistema solar, também o mais próximo do Sol. E muita gente não sabe por que Mercúrio chama Mercúrio. Muita gente acha que é por causa do elemento, mas na verdade é porque Mercúrio, na época dos deuses gregos, era o mensageiro dos deuses. E esse mensageiro ele era conhecido pela sua velocidade, pela sua rapidez, por levar as mensagens bem rápido. E Mercúrio, ele é um planeta que faz a volta em torno do nosso Sol, ou seja, o movimento de translação, em 88 dias. Então é muito rápido e é por isso que Mercúrio recebe o nome de Mercúrio. Vale também comentar, Mercúrio é um planeta pequeno e com pouca atmosfera, por também estar muito próximo do Sol, né? Isso faz com que ele seja muito atingido por meteoritos, asteroides, né? E tem uma cratera maravilhosa no planeta que você pode ver ela no espaço mesmo, tipo, com a imagem por fora do planeta você consegue ver que é a bacia Caloris, é uma bacia significativa, um buraco significativo no planeta, pegando quase metade do planeta. Mercúrio vale ressaltar que se você tiver, por exemplo, indo trabalhar, indo para a escola umas 6 e pouco da manhã, às vezes você consegue ver ele próximo ao Sol. O Sol ainda não está muito forte pela manhã, né? Você consegue ver ele passando às vezes. E também tem a questão, né, a gente ter falado, né, que sua órbita tem a maior excentricidade, né, no seu eixo, então quer dizer que tem uma menor inclinação em relação ao plano de órbita dentro de todos os outros planetas do Sistema Solar. Então agora vamos falar de Vênus, né? Vênus aí, que é um planeta tão bacana, deu também em homenagem à deusa da mitologia greco-romana, né, a Vênus. Ela é um planeta muito bacana, Vênus, que acaba sendo o segundo planeta mais próximo do Sol e o mais quente do sistema solar, né? Vênus ele tem uma atmosfera muito densa, né? Rica em gás carbônico e enxofre, fazendo com que ele tenha um efeito estufa assombroso. Por causa disso, tendo temperaturas muito maiores que Mercúrio, por exemplo. Sim, a atmosfera dele retém muito calor, né? Por isso que apesar dele não ser o mais próximo do Sol, ainda assim ele consegue ser mais quente que Mercúrio, que é o mais próximo. Vênus é um planeta muito bonito, a gente consegue observar ele aqui da Terra, né? A estrela da manhã, com um brilho bem forte, então bem legal, Vênus, o segundo planeta do nosso sistema solar. É muito interessante, né, sobre Vênus, que ele também é o planeta mais brilhante do nosso sistema e possui a maior densidade, né? Ele é mais denso dentre todos os outros planetas. É um planeta semelhante à Terra, né? Já foi chamado de planeta gêmeo da Terra. Só comentando também Vênus, por causa dessa
a composição química da sua atmosfera, tem chuvas ácidas de ácido carbônico e ácido sulfúrico. Então é um planeta meio tenso de estar descendo lá. Missões que foram lá tiveram muitos estudos para sondas conseguirem acessar lá o planeta. Então, o terceiro planeta do nosso sistema solar é a nossa casa, né? É a Terra. É, sem dúvidas, o planeta mais fascinante, né? Porque abriga um monte de coisas juntos e a nossa vida, por enquanto que a gente sabe, é o único que abriga, né? Então a gente tem um episódio só sobre a Terra, se vocês quiserem se aprofundar mais e conhecer nosso planeta, é só ver o nosso episódio aqui no podcast Além das Estrelas. Agora a gente pode falar sobre Marte, né? É o quarto planeta do nosso sistema solar, que é um planetinha bem conhecido, né? É bem menor que a gente, tem quase metade do nosso tamanho. E é um planeta conhecido por sua característica, né, de ser desértico e de ter essa aparência vermelha. Por que Marte tem essa aparência vermelha? Vocês já viram alguma coisa enferrujada? Quando alguma coisa fica enferrujada, ela fica com aparência alaranjada, né? Recebe essa coloração avermelhada. E é por causa disso que Marte é um planeta alaranjado, avermelhado, por causa do dióxido de ferro, que é bem composto na atmosfera dele, na atmosfera não, presente nele, já que Marte é um planeta sem atmosfera. Ele teve o seu núcleo esfriado e aí ele perdeu a atmosfera, ele começou a ser bem acertado, né, por tudo que tem no universo, e aí ele se tornou um planeta desértico. Então há boatos de que antes de Marte perder o seu núcleo, o seu campo magnético, ele era um planeta assim como o nosso, com rios, lagos, quem sabe até florestas, né? Então isso é tudo suposição que a gente faz sobre Marte, que é um planeta que agora está sendo bem falado, já que a gente pretende visitá-lo, né? Então talvez seja o primeiro planeta que a gente consiga conhecer. Mas então, é legal, a Giane comentou sobre o núcleo de Marte já estar resfriado, né? Muito interessante, uma característica que isso causa é a ausência de um campo magnético do planeta. Isso acaba deixando o planeta muito exposto à radiação. Então, por exemplo, se um astronauta for para lá, esse é um dos grandes perigos do espaço, né? É a radiação. Então, pode tá sendo muito estudado como contornar isso para ter a sobrevivência dos astronautas no planeta vermelho. Se vocês quiserem um episódio só sobre o planeta vermelho, manda mensagem no nosso Instagram e no nosso Facebook. Agora a gente vai passar para o próximo, né? O quinto planeta do nosso sistema solar, Júpiter, né? Que é o maior dos planetas do nosso sistema solar. Muita gente acha Júpiter um planeta muito bonito, eu acho ele lindo também. Júpiter é um planeta muito grande, né? É um gigante gasoso. Ele é tão grande que dentro dele caberia 1000 terras do tamanho da nossa. Então é um planeta imenso mesmo, e ele é bem legal, tem várias coisas para ser estudado. É bacana Júpiter, por exemplo, cara, tem tanta coisa bacana em Júpiter. A gente vai ter, por exemplo, para quem já viu uma imagem de Júpiter, né, tem uma pequena, né, entre aspas, né, uma pequena manchinha, né, que é a sua, né, a famosa grande mancha vermelha de Júpiter, né, mas que, olhando assim na imagem, parece minúsculo em relação ao planeta. Não passa de uma grande tempestade que está durando aí umas centenas de anos, né? Que tem só entre 24 e 40 mil quilômetros de diâmetro, né? Dá para caber 2 ou 3 raios diâmetros da Terra. Então é uma pequenininha tempestade que caberia 3 planetas Terra nele. Outra característica interessante pra caramba de Júpiter é o número de satélites que ele tem, né? Ele tem 79 satélites, né, orbitando ele. 79 luas. Aí sendo as mais famosas Europa, Ganimedes, Io e Calisto, né? A gente deve ter ouvido falar sobre elas. E cada uma parte tem uma história muito interessante, né? Europa vai ter aí estudos falando sobre presença de água, Calisto também. Então, são satélites enormes, né? Calisto tem 99% do diâmetro de Mercúrio. Satélites com capacidade de serem luas, né? Ou de serem planetas, perdão. Sim, outra coisa muito interessante sobre Júpiter, né? Que ele emite 2 vezes mais calor do que ele absorve do Sol, né? Então a temperatura dele é um pouquinho quente. Não tanto como o de São José do Rio Preto, né? Mas chega ali a seus 20 mil graus Celsius. E tem mais um fator muito interessante. Por Júpiter ser esse planeta tão grande, né? Ter essa massa também muito grande, né? Existe um fator, um efeito Frisbee, e basicamente assim,
Imagine um asteroide percorrendo o espaço. Ao entrar no campo gravitacional de Júpiter, tem um efeito frisbee que Júpiter vai pegar e vai contornar o planeta e arremessar para fora, evitando assim a chegada de muito material nos 4 planetas rochosos. Então, um dos motivos também da gente não ter muito material caindo no planeta Terra, apesar de ter, é essa proteção que Júpiter dá ao nosso planeta. Então, o próximo planeta que a gente vai falar, né, é o segundo maior planeta do nosso sistema solar e um planeta muito interessante, muito conhecido como Planetas dos Anéis, né, já que ele tem esses anéis enormes. Os anéis de Saturno são gigantes, bem grandes mesmo, e são compostos de poeiras, rochas, de gelo. Então, Saturno, né, ele fica ali logo após Júpiter. Ele é um gigante gasoso também, né, segundo maior do sistema solar. E ele é muito interessante porque ele é o planeta do sistema solar que mais tem satélites naturais. Então ele tem 82 satélites naturais. Então é bem legal Saturno. Bacana também mencionar que até pouco tempo atrás, Saturno não era o planeta com mais satélites naturais. Isso aí é uma coisa recente. E antigamente era Júpiter, né, com seus 79. E recentemente ele foi ultrapassado, né? E agora 82 luas, né? 82 satélites. É muita coisa, né? Você tem daí os mais famosos aí, né? Titã e Encélado, né? Titã que é um satélite maravilhoso também, cheio de curiosidades, né? O segundo maior de todo o sistema solar. Aí perdemos apenas para Ganimedes, né? Que a gente comentou de Júpiter. Então, cara, Saturno tem todo esse conjunto de satélites que imagina que cada um é único, né? Cada um tem um formato, cada um tem uma característica química, uma composição. Agora vamos falar de Urano. Guilherme, o que você pode falar de Urano pra gente? Urano é muito interessante, né? O nome Urano vem na homenagem ao deus grego do céu, Urano, que é pai de Cronos e avô de Zeus. E é muito interessante estudar sobre a coloração azul, que está relacionada à sua atmosfera, que é feita de hidrogênio, hélio e também metano. E o próprio metano que faz com que Urano e Netuno, que são os dois últimos planetas do sistema solar, tenham essa coloração azul. Isso é muito interessante. Também vale ressaltar que o planeta Urano tem a atmosfera mais fria do sistema solar, chegando a 200 graus negativos. Pouco frio, né? Nossa, muito frio. Pensar aí também que o zero absoluto é o quê? Menos 273, né? Estamos aí na atividade, né? Muito frio. Então, para finalizar, por último, a gente tem Netuno, que é o último planeta do nosso sistema solar. Ele é bem parecido com Urano, tem características bem parecidas, até na cor, os dois se parecem. E Netuno, né, como ele é o planeta mais distante do nosso Sol, é o que a gente menos sabe sobre, então a gente tem muita curiosidade sobre ele. Também é conhecido como um gigante de gelo. Então, quanto mais longe do nosso Sol, mais frio. Também é um planeta muito frio e com características bem parecidas de Urano mesmo. Só para você ter uma ideia da distânciazinha, né? Ele tem a distância de 4 bilhões de quilômetros da Terra. Uma distância meio pequena, né? Se parar pra pensar. 4 bilhões só, né? É isso. Sendo que a Terra ao Sol tem 150 milhões, né? Então a gente pode ter aí que Netuno dá para colocar 4,1, né? Bilhões de quilômetros do Sol. Muito longe. E vale mencionar, né? Que tanto Netuno como Urano têm anéis, assim como Saturno, né? Porém, não é algo tão desenvolvido quanto Saturno que chega assim a ser alguma característica muito marcante vendo o planeta em observações, por exemplo. Na verdade, os planetas do nosso sistema solar, eles são divididos entre planetas rochosos e planetas gasosos. Basicamente, a diferença é que os planetas gasosos, como o próprio nome diz, são compostos de gases. Já os planetas rochosos, eles são compostos de rochas, materiais pesados. E assim a gente consegue ver que os rochosos são os planetas mais próximos do Sol e os gasosos mais distantes do Sol. Além disso, eles têm uma diferença de tamanho gigantesca. Então, se você pega Mercúrio, que é um planeta rochoso e menor do nosso planeta, e compara com Júpiter, que é um gigante gasoso maior do nosso sistema solar, a gente consegue ver a diferença entre os dois. E como muita pouca gente sabe, porque os anéis de Saturno são bem grandes, mas todos os planetas gasosos do nosso sistema solar têm anéis. Então, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno têm anéis no nosso sistema solar.
Mas é claro que o de Saturno é o mais marcante de todos por causa do seu tamanho, né? E vale ressaltar que não é só de gás que são feitos esses planetas, né? Os planetas gasosos. O Júpiter, por exemplo, o seu manto já é líquido. Tem Urano que tem, por causa da sua temperatura e pressão, né? Você vai ter um manto sólido já. Então, e Netuno também nem se fala, um núcleo sólido, né? Então, é bem bacana, porque é muito interessante imaginar esses planetas aí. Eles parecem grandes bolas de gás, mas olhando assim, parece que dá para pousar neles, né? Você imaginar que eles, na verdade, é uma grande bola de gás, né? Praticamente uma estrela que não deu certo. Esse nome gigante gasoso, ele é bem controverso por causa disso, porque eles são gasosos em seu exterior, mas quanto mais no interior do planeta, mais rochoso ele fica. Então é um nome meio superficial. Mas não somente de planetas rochosos e gasosos vivem no sistema solar, né? A gente também pode falar dos nossos planetas anões, né? O mais conhecido deles, Plutão, né? Mas a gente tem 5 planetas anões no nosso sistema solar. Incrível que pareça. Um planeta anão é basicamente o que a gente considera um planeta. É bem importante a gente falar disso. Um planeta é um corpo celeste que tem massa suficiente para se tornar esférico. Então a gente vê um planeta que tem massa suficiente para se tornar esférico por causa da sua gravidade, e ele orbita uma estrela. Então é isso que a gente designa planeta. Um planeta anão, ele já não tem massa suficiente para ser um planeta, mas ele também não tem massa suficiente para ser só um asteroide. Então a gente considera eles um planeta anão, nome anão mesmo por causa do tamanho. E aí, como o nosso amigo João estava falando, a gente tem 5 planetas anões no nosso sistema solar, mas é claro que o mais conhecido deles é Plutão, já que Plutão era considerado planeta, né, até 2006. E aí a gente viu, na verdade, Plutão ele não tem massa suficiente para ser considerado planeta. Então, Plutão não é planeta, gente, Plutão é anão mesmo, não tem o que fazer. E Plutão, ele é um planeta anão que fica muito distante da gente, tanto que a gente só conseguiu ter a primeira imagem e estudar um pouco de Plutão lá em 2011, ou seja, faz só 10 anos que a gente conseguiu ver Plutão, né, com a sonda Novos Horizontes. Mas além disso, os outros planetas anões do nosso sistema solar são bem interessantes, eles funcionam de um jeito bem legal. Tem planetas anões que têm luas quase do tamanho deles mesmas, então é um sistema bem legal de estudar. Se for mencionar, por exemplo, Plutão tem 3 luas. É muito engraçado você imaginar um planeta tão pequeno assim, com 2.300 quilômetros de diâmetro, ele tem lua. Minúsculo planeta, 1/3 da Terra. Uma coisa legal falar também, Giane, é que para o planeta ele ser considerado anão, ele também tem que ter a massa superior aos seus vizinhos, né? Então, por exemplo, que nem a gente falou das luas, né? Os satélites dos planetas, dos gigantes gasosos, né? De Júpiter, de Saturno. Eles poderiam muito bem ser considerados planetas, né? Porém, eles não são o corpo dominante ali na região. Você vai ter, por exemplo, Júpiter. Júpiter vai ser o corpo dominante. Então, por isso ele é só um satélite orbitando Júpiter, né? Não é um planeta orbitando ao Sol. Começando com Ceres, né? Que é o planeta anão mais próximo da Terra, né? Que ele fica entre Marte e Júpiter. E ele tem aproximadamente 950 quilômetros de diâmetro. Então ele é muito pequeno. Tem aí luas maiores que ele, né? Vamos falar do próximo planeta não, Haumea. E esse planeta é muito interessante porque ele tem a rotação mais rápida no sistema solar. Ele consegue rodar no próprio eixo em 4 horas. E isso, na verdade, faz com que essa rotação é tão rápida que ele adquire um formato oval. Então, a gravidade dele não é suficiente para ele se manter esférico, levando em consideração essa rotação muito acelerada. E também, apesar dessa rotação acelerada, ele demora 285 anos para dar uma volta na Terra. Então ele também é muito contrastante, isso é muito interessante, o contraste que tem. Ele dá uma volta em si mesmo em 4 horas, demora 285 anos para dar uma volta em torno do Sol. Aí agora vamos falar do nosso próximo planetinha, que é o Makemake, né? Makemake é um planeta muito interessante porque ele contém, hoje, né, os cientistas estão estudando, que o planeta ele tem sinais de ter nitrogênio, etano e metano, né? Sendo esses aí, então, características muito bacanas para a presença de vida, né? Tem um período de translação de 310 anos também, muito longo, né? Os planetas estão distantes aí. Ele tem um diâmetro de 1.450 quilômetros. Então, também é um planeta
um sexto da Terra, praticamente. E para finalizar, a gente vai ter aqui o Eris, né? É um dos maiores planetas anões, né? Com 2.400 quilômetros de diâmetro. Já é maiorzinho. Mas, contudo, também ele não tem as características necessárias para se tornar um planeta, né? Tem também um período de translação de 557 anos, né? Um dos maiores aí entre os planetas anões. É isso que a gente reuniu do nosso sistema solar. É um sistema solar bem legal, né? A gente tem vários planetas, e se a gente começa a estudar os satélites naturais de cada planeta, a gente vê o tanto de coisa legal que tem também. Tem várias luas no nosso sistema solar que são super legais de serem estudadas. Se vocês quiserem um episódio só sobre satélites naturais, podem mandar mensagem pra gente também. Mas basicamente é esse o caminho que a gente fez pelo nosso sistema solar e pelos planetas, né? Nossos planetas vizinhos. Isso, gente. Por hoje é isso. Sigam a gente nas redes sociais e fiquem atentos para os nossos próximos episódios. Isso, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês.